Tenho certeza que vocês viram vários vídeos por aí falando que o Bitcoin ia ter o October, um mês de valorização expressiva, já que nos últimos 12 anos o Bitcoin teve 9 outubros positivos. E hoje nós estamos na metade do mês e o Bitcoin sofre uma desvalorização de 0,78%. Então no vídeo de hoje vamos entender se ainda existe a possibilidade do Bitcoin ter de fato um October, se veremos um mês de alta conforme é a expectativa do mercado, ou vamos ver se esse histórico positivo referente ao mês de outubro dos anos anteriores não vai ser refletido nesse ano de 2024. Antes de a gente continuar, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. A realidade é que esse histórico positivo está sendo ameaçado pelo cenário macroeconômico atual, onde nós estamos vendo aí uma crise, conflitos escalando, entre Israel e Irã. Além disso, estamos muito próximo das eleições americanas. Isso traz um cenário de incerteza para os mercados e é justamente isso que pode impactar negativamente a cotação das criptomoedas, em especial do Bitcoin, fazendo com que ele não tenha um outubro positivo. Mas vamos também entender o que precisa acontecer para vermos um outubro positivo. Conforme vocês podem ver nessa tabela da CoinGlass, esse é o histórico referente aos retornos mensais do Bitcoin. Se a gente olhar para os retornos referente ao mês de outubro, observe que desde 2013 nós tivemos aqui 12 anos, incluindo o ano de 2024, que por enquanto, no momento que eu tirei esse print aqui, estava com uma queda de 0,97%. E nesses 12 anos nós tivemos, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de outubros positivos. E tivemos 2 meses completados negativos e o mês atual que ainda está numa desvalorização. A realidade é que, na minha opinião pessoal, dificilmente o Bitcoin vai ter um desempenho positivo só por conta desse histórico aqui, devido ao que eu já mencionei em relação a gente está tendo um conflito entre grandes duas potências, que é o Israel e o Irã. Isso pode causar um impacto significativo no preço do petróleo, que abala a confiança dos mercados e faz com que o petróleo dispare e o ouro também, mas o Bitcoin ainda está dentro da classe dos ativos de mais riscos, que em alguns momentos sim é visto como porto seguro, mas geralmente em inícios de conflitos nós temos aí uma grande aversão a risco no Bitcoin, para só depois ele ser beneficiado, e ser visto como porto seguro de fato, tendo uma forte valorização. Na minha visão, conforme eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, o Bitcoin só vai ter um mês de alta mais expressiva a partir de novembro, após o desenrolar das eleições americanas. Eu também acredito que o histórico do Bitcoin é pequeno demais para ter tanta relevância assim em relação a quantos meses já foram positivos e quantos meses já foram negativos. O Bitcoin é praticamente um bebê dentro do mercado financeiro e esse dado aqui ele é muito recente, tem poucas amostragens, apesar de ser 12 anos, são só 12 leituras, o que faz com que essa métrica não fique tão assertiva assim no longo prazo, já que podem surgir vários outros meses negativos. Se fosse um histórico de 30, 40, 50 anos, essa análise, na minha visão, faria mais sentido. Mas tem um fator positivo aqui no meio que eu quero compartilhar com vocês em relação a quanto tempo a gente pode ver uma valorização expressiva do Bitcoin. Estou trazendo esse gráfico aqui para vocês, onde nós temos marcado aqui, todos os meses de outubro após os halvings. E ele está nos mostrando o seguinte, é que o Bitcoin inicia uma forte alta, uma corrida para a renovação da sua máxima histórica, um movimento bastante expressivo no primeiro outubro após cada halving. Então nós temos aqui, essa valorização expressiva que aconteceu no Bitcoin após o 1º outubro do halving de 2012. Observe que naquele momento o Bitcoin chegou a valorizar incríveis 10.000%
meses depois desse mês de outubro de 2012. Agora vamos ver o primeiro mês de outubro do segundo halving do Bitcoin, onde após o mês de outubro o Bitcoin valorizou mais de 3.000%. Em 2020 não foi diferente. Após o primeiro outubro, pós-halving de 2020, o Bitcoin subiu 539%. E agora, finalmente, chegamos no primeiro mês de outubro do halving de 2024 e o Bitcoin ainda segue trabalhando na mesma região. Então, essa análise aqui reforça a minha tese que nós vamos, a partir de novembro e não de outubro, ter uma valorização expressiva do Bitcoin, aonde nós vamos ter novembro e dezembro de forte alta para o BTC, enquanto, por enquanto, na minha visão pessoal, o Bitcoin tende a ter um mês de outubro muito próximo do 0 a 0. Ele pode até fechar positivo, mas não tende a ser uma forte valorização assim. Outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é referente ao risco de realização de lucro, tá? No gráfico do Bitcoin. Observem que no mês de outubro agora nós tivemos uma forte realização de lucro no gráfico do Bitcoin, que é essa linha verde aqui, ó. Foram mais de 5 bilhões de dólares que foram realizados lucro no mercado. E isso tende a trazer uma pressão vendedora para o Bitcoin. E é por isso que o Bitcoin ainda está, mesmo na metade do mês, estacionado, porque houve uma grande realização de lucro no Bitcoin por grandes detentores que acumulavam Bitcoin desde lá dos 15.500, 16, 18, 20, 24, 25 mil dólares. Entendam o seguinte, apesar da gente não estar num forte bull market ainda, para grandes investidores que fizeram grandes posições no Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares, realizar lucro no contexto atual dos 60, 61, 62, 63 mil dólares é muito estratégico. Então esses investidores estão botando o lucro no bolso, o que reforça a minha visão que não veremos um outubro de forte alta, a não ser que algumas coisas aconteçam, que eu vou mostrar para vocês logo no final dessa análise. Vou mostrar qual é o gatilho que eu quero ver ainda esse mês de outubro, para que sim tenha a chance do Bitcoin fechar o mês de outubro com uma valorização. Mas para isso você tem que deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem informadas. E uma métrica que reforça que são grandes investidores que estão realizando lucro no Bitcoin é esse gráfico que eu estou trazendo aqui da Glassnode, que é o Long Term Hold Supply, ou seja, esse gráfico ele mostra qual é o supply das carteiras holders do Bitcoin, holders de investidores que têm saldos de longo prazo, são dados da rede do BTC. E observem que no mês de outubro, que é essa linha laranja aqui, ó, além do Bitcoin ter feito, né, logo no começo do mês aqui, ó, uma correção, também houve uma diminuição muito grande do saldo dos long term holders, o supply dos long term holders diminuíram drasticamente, e isso reforça que, de fato, quem fez essa venda aqui, olha, massiva de 5 bilhões de dólares nesse período foram investidores de longo prazo, investidores que se posicionaram lá no passado. Além disso, quando a gente olha para os dados referente aos ETFs do Bitcoin, estou pegando aqui a tabela da Farsight Investor e pegando aqui, olha só, somente os dados referente ao mês de outubro. E eu coloquei numa planilha e coloquei um print aqui para vocês, ó. Esses aqui são as datas e o quanto cada ETF do Bitcoin negociou nesses dias. E esses dados, eles vêm até o dia 11 de outubro, no momento que eu gravo esse vídeo aqui. E aí observe o seguinte, ó, nós tivemos vários dias negativos, tá? Especialmente no primeiro dia de outubro, aonde teve uma saída, uma realização de 242 milhões de dólares. Não é coincidência que, se a gente colocar aqui no gráfico diário do Bitcoin, no dia 1º de outubro, veja só, o Bitcoin fez uma queda de quase 4%. Mas o que eu quero detalhar aqui para vocês é que até o dado de sexta-feira, onde houve um inflow, uma entrada de capital no ETF de 253 milhões de dólares, que quando a gente olha aqui no gráfico do Bitcoin, no dia 11 foi numa sexta-feira, com o Bitcoin subindo 3,67%. Então observem que essa pressão vendedora que estava sendo dominada no mês de outubro começou a mudar, trocar de força para uma força compradora na reta final da semana do dia 11, onde passou a ter um
inflow. Se não tivesse esse inflow de 253 milhões de dólares, o saldo do mês seria um saldo negativo, só que com essa compra que passou para um saldo positivo. Então isso abre margem para que a gente possa, mesmo nessa segunda metade do mês de outubro, ter um contexto positivo dos ETFs e começarmos a ver o mês de outubro de fato de alta. Além dessa entrada de capital que precisa acontecer nos ETFs, precisamos ver também o Bitcoin rompendo algumas barreiras que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. E para isso, vamos aqui no gráfico do Bitcoin, aonde eu vou contextualizar aqui a importância desse cenário atual, levando em consideração os conceitos técnicos mais básicos, que é a própria ação do preço. Observem ali então que no começo do mês, ó, o Bitcoin fez essa queda. Nesse contexto da queda, o Bitcoin consolidou um suporte nessa região aqui que eu vou destacar para vocês, com uma linha branca, né? É basicamente a faixa aqui, ó, dos 60 mil dólares, a gente pode resumir. Aí o preço bateu aqui, protegeu, fez um respiro lá em cima. Nós mapeamos esses respiros, mencionamos que o Bitcoin precisava romper isso daqui, que era uma retração de Fibonacci, movimento, mas ele deixou um pavio. Depois o preço voltou nesse suporte, encontrou apoio até que ali teve aquele inflow no dia 11 e trouxe uma grande formação de suporte aqui com um fundo duplo, né, sendo formado no Bitcoin nessa região dos 60 mil dólares, que foi muito positivo. Só que o preço reagiu positivamente, só que o preço não conseguiu superar a linha de tendência de baixa que a gente pode visualizar nesse sentido aqui. Na verdade, a gente pode traçar uma LTB com uma amplitude parecida com essa e identificar que existe uma forte tendência de baixa do Bitcoin com algumas violações, tá? Mas pensando no mês de outubro, em uma alta ainda no mês de outubro, nós precisamos ver aqui o Bitcoin conseguindo mais uma vez, né, romper pontos de retração de Fibonacci. Ele havia feito um rompimento falso, voltou para dentro desse nível abaixo da zona de retração. Então, para que a gente veja, na minha visão, ainda no mês de outubro, o Bitcoin precisa, nos próximos dias, conseguir romper essa faixa dos 63.600 dólares, depois de ter protegido ali nos 60 mil. Se ele conseguir fazer esse rompimento, ele vai ter formado um fundo duplo, e aí com isso o preço vai estar fazendo um rompimento de uma resistência, e é esperado que a gente tenha uma reta final do mês de alta, que poderia levar o Bitcoin a um fechamento mensal ali, muito próximo da sua resistência-chave, que vem da sua máxima histórica. Isso poderia levar o Bitcoin até a região dos 65.800 dólares, fazendo com que ele tivesse, né, nesse contexto, um fechamento de outubro positivo na casa dos 4-5% aproximadamente. Essa é a possibilidade que eu vejo. Muito diferente do histórico que falam sobre o mês de outubro, que na média o Bitcoin se valorizou mais de 30%. Então, na minha visão técnica, é isso que precisa acontecer para de fato vermos um mês de outubro positivo e o Bitcoin tendo aí um movimento de alta mais expressivo. Se isso não se concretizar, nós vamos ter aí mais um mês de outubro nesse pequeno histórico de meses negativos, aonde nós vamos, na minha visão, conforme eu já mostrei para vocês, começar a ver um mês de alta a partir de novembro. Aí sim, nós vamos ter uma valorização mais expressiva do Bitcoin, especialmente após as eleições dos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser começar a criar esse senso crítico de análise, conforme eu estou fazendo aqui, além disso, fazer as suas próprias estratégias, gerenciar o seu risco, administrar sua carteira por conta própria, te convido para uma sessão gratuita de mentoria comigo, onde eu vou acrescentar para você, te direcionando o que você precisa fazer, estudar, movimentar na sua carteira de acordo com seus objetivos. Além disso, esse é o momento para que eu possa apresentar como eu poderia te auxiliar nisso através da minha mentoria. Mas, independente de você fechar ou não uma mentoria comigo, eu adoraria te dar uma sessão estratégica, pois eu sei que eu posso te acrescentar em muito. Então, caso você tenha interesse, vai ter um link para um formulário aqui, que você pode se inscrever para essa aula gratuita comigo, que eu vou te ajudar a atingir os seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que a mensagem principal aqui é, apesar de outubro não estar caminhando para um mês positivo, existe essa possibilidade. Para isso, o Bitcoin precisa romper os 63.600 dólares, mas mesmo que ele não tenha um mês de outubro positivo, esse é o momento ideal para você estar acumulando satoshis, frações de Bitcoin, pois historicamente nós temos uma forte valorização do Bitcoin após o primeiro outubro de cada halving, ou seja, nós estamos exatamente nesse momento. Vejo vocês em um próximo vídeo, valeu e até a próxima!